Seja muito bem-vindo ao canal Psicotrader. Meu nome é Marcelo Melo Vasconcelos, sou psicólogo clínico há 22 anos, com experiência mais ou menos dentro do mesmo período de tempo em empresas multinacionais de grande porte e desde a pandemia do Covid-19 que venho desenvolvendo os meus estudos, as minhas pesquisas e também atuando no mercado de renda variável, mais especificamente no day trade com os ativos do mini índice e do mini dólar. Conversando com o meu mentor e com toda a equipe que faz parte da sua mentoria, fui estimulado a escrever um livro que pudesse falar um pouco sobre as questões emocionais e as questões comportamentais e também das questões técnicas do exercício da atividade no day trade. Então esse livro ele foi composto em 3 partes, aonde a primeira vai falar sobre as competências técnicas e emocionais, psicológicas, comportamentais que você precisa desenvolver antes que você coloque R$1 dentro do mercado da renda variável, certo? Então você vai ter ali assuntos que vão explorar essa ideia do sonho da independência financeira e quanto essa ideia é ilusória, mas extremamente poderosa para te convencer a colocar dinheiro em um mercado que na verdade só quer tirar o seu dinheiro. Você também vai você vai ler sobre empreendedorismo, vai ter uma ideia do conceito básico do que é ser um empreendedor, do que é ser um investidor e como que isso se direciona no mercado financeiro. Também vai entender como que a psicologia pode ser direcionada, aplicada para que você possa compreender o que acontece internamente, o que acontece no seu mundo, nos seus sonhos, nas suas expectativas, nas suas emoções, que influenciarão diretamente as suas decisões de comprar ou vender um determinado ativo. E como que esse processo, quando ainda muito imaturo, acaba por fazer você tomar decisões erradas nas horas erradas e ter prejuízos com isso. Então, dentro dessa primeira parte do livro, é dedicada para que você possa poder fazer um comparativo com o que está escrito ali e poder amadurecer a ideia de que você precisa se qualificar, você precisa saber como se formar para fazer isso. E eu não estou falando de ter que fazer faculdade ou coisa do tipo, eu estou falando de conceitos básicos que você precisa desenvolver, uma vez que o nosso processo de educação não priorizou, não privilegiou esse desenvolvimento da educação financeira, da gestão de capital e de risco, além daquela ideia popular que existe há centenas de anos, que vai falar apenas sobre poupança. Tá? Poupança sim, já foi um excelente tipo de investimento, mas em outra realidade, em outro tipo de economia, quando o mercado ainda não era globalizado e etc. A atitude de poupar sim continua sendo muito importante, mas investir na poupança atualmente significa que é o investimento de pior rentabilidade que você pode fazer. Ou seja, você pode estar feliz pela quantidade que você tem na poupança investido, mas ficará triste sabendo que você poderia ter pelo menos 4 a 5 vezes mais investindo em outros ativos sem que você tenha que expor o seu dinheiro
a riscos. Muito bem. A segunda parte vai falar sobre conhecimentos que você precisa adquirir para sair da fase 1 de desenvolvimento do trader com mais rapidez. Essa fase 1 é uma fase que eu gosto de chamar de fase do aprendizado, mas por aí a gente ouve muito falar que é a fase do perdedor consistente. Eu não gosto muito da expressão, eu não gosto muito do termo, mas sim, ela faz muito sentido. Então, dentro dessa segunda parte do livro, você vai conseguir entender o que é a gestão de capital e a gestão de risco no investimento no day trade. E vai conhecer uma técnica chamada técnica de capital virtual, que ela foi originada através de um psicólogo há décadas atrás, um psicólogo já falecido, chamado Van Tarp. E essa técnica é uma técnica que pode trazer uma consistência para o crescimento do seu saldo investido. Ou seja, você vai aprender a saber quanto de capital você vai precisar investir para começar e qual deve ser o risco que você deve assumir, qual será o limite de risco que você deve assumir para que você não tenha prejuízos. Então é uma coisa muito importante de se fazer, de se conhecer em primeiro lugar e de se aplicar diariamente, respeitando essa técnica, tá? Também eu vou falar nessa parte do livro sobre uma coisa que as pessoas acabam se prejudicando muito, que é a questão do simulador. É natural que quando você não tem experiência em alguma coisa, o período de prática, né, de ensaio, ele seja importante. No entanto, o simulador ele tem uma vantagem muito grande, que seria mais por uma parte de aprender a configurá-lo, aprender como montar a sua tela, incluir indicadores, fazer marcações de limites de preço, entre outras coisas. Mas, uma vez que as pessoas aprendem a fazer essa parte, elas não vão direto para a sua conta real e colocar o seu dinheiro em risco. Elas se sentem mais seguras em praticar no simulador, porque não terá o risco propriamente dito. E esse comportamento ele é incentivado por muitos influenciadores digitais. E sem que as pessoas saibam, e esses influenciadores digitais talvez também não saibam disso, ele acaba eliminando uma parte extremamente importante que influencia a sua tomada de decisão, que é o dinheiro. Ou seja, enquanto você está aprendendo no simulador sem colocar dinheiro na conta real, quando você perde dinheiro, você aprende a fazer 1001 manobras, você aprende a manipular o resultado praticamente que sem limites. Então as pessoas acabam no simulador fazendo resultados invejáveis, inacreditáveis até, em pouquíssimo tempo. No entanto, quando as pessoas vão para uma conta real, e que aí entra a variável que pode abalar completamente a sua tomada de decisão, que é o dinheiro, a pessoa não consegue ter a mesma atitude que ela aprendeu a desenvolver no simulador. Então os resultados passam a ser opostos. A terceira parte do livro vai se referir a uma questão bastante técnica, né, que terá a ver com o operacional que você vai executar no mercado financeiro para poder rentabilizar o seu dinheiro. Então nós vamos falar sobre volatilidade, sobre o gráfico de Renko, o gráfico de candles,
a correlação que existe entre os principais ativos que são responsáveis pela movimentação dos preços no mini índice, algumas variáveis externas, quais são os indicadores que você deve utilizar para ter um operacional equilibrado que seja capaz de trazer um crescimento gradual da sua conta, né? Vai aprender sobre a gestão de risco e a ter a disciplina necessária, que é algo que a maioria dos traders tem dificuldades nisso, através de um plano de trading e também de um diário emocional de trade. Enfim, esse livro pode representar para você uma mudança drástica no seu comportamento, na sua visão sobre o mercado, fazendo assim aquilo que as pessoas também costumam utilizar como um jargão, a tão sonhada virada de chave. Esse conteúdo que eu produzi no livro é exatamente o conteúdo que fez com que eu saísse dessa fase de aprendizado e seguisse para a segunda etapa, que é a etapa que é chamada de empatador, ou seja, é aquela pessoa que em um mês ela tem um pequeno lucro, no mês seguinte ela tem um pequeno prejuízo e ela fica oscilando muito próximo ao zero, mas não fica mais tendo as perdas que a maioria das pessoas tem. E eu gosto de chamar essa fase como fase da lapidação e fase da consolidação operacional. Nesse momento, espera-se que você defina realmente como você vai trabalhar no mini índice ou no mini dólar, que você consiga fazer os ajustes necessários, fazer as lapidações do seu próprio comportamento, das suas emoções, da sua impulsividade e dessa forma começar a sair dessa fase com o tempo e ir para a terceira fase, que é a fase que as pessoas costumam chamar de fase dos ganhadores ou dos ganhos consistentes, né? E que eu prefiro chamar da fase da rentabilização real do seu capital. Ali é onde o seu capital vai crescer, mas que você precisa entender que da mesma forma que você precisa gerenciar o seu risco para não perder, você também precisa gerenciar o seu risco para crescer e aumentar o seu capital. Então, se essas informações e essa ideia são importantes e você considera que pode te ajudar, você considera que sejam relevantes, eu vou deixar o link desse livro aqui na descrição do vídeo para que você possa adquiri-lo através da plataforma Hotmart. Esse livro está apenas na versão digital ainda e eu espero que você tenha uma grata satisfação em poder aplicar todo o conteúdo desse livro, fazendo com que você cresça nos seus aspectos emocionais, e esse crescer no sentido de desenvolvimento, né, para que você possa aplicar todos esses conhecimentos no day trade de uma maneira diferente do que provavelmente tenha acontecido, fazendo com que você também saia dessa fase 1, vá para a fase 2 e finalmente chegue na fase 3 e comece a se profissionalizar para que você possa se aproximar mais daqueles sonhos iniciais que você projetou para você e para sua família. Agradeço a sua atenção. Se você curtiu esse vídeo, deixa aí o seu joinha, inscreva-se no canal, compartilhe com as pessoas e até o próximo vídeo. Tchau!